A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e o consumador da nossa fé. Este Deus maravilhoso, Criador do céu, da terra, do universo, Criador de coisas que nós sequer conseguimos imaginar, né? A imensidão de tudo isso que ele criou, né? Só na Via Láctea diz que há 200 milhões de estrelas, e cada uma dessas estrelas devem ter os seus planetas, né? Girando ao redor, e os planetas as suas luas. Se você pensar no mundo do micro, né? Do infinitamente pequeno, né? O universo que há no átomo e nos elétrons, né? Então veja, esse Deus maravilhoso, né? E que criou todas estas coisas pela sua palavra, pelo Logos divino, se fez homem, habitou entre nós, né? E veja, veio e deu a sua vida na cruz do Calvário, derramou seu precioso sangue para o perdão do seu pecado e dos meus pecados também, né? E diz que quem crê nele e confia nesse sacrifício tem a vida eterna, está salvo por toda a eternidade, né? Algo maravilhoso, não? Isso é graça infinita, né? O justo pelos injustos, né? O Deus de toda a glória por miseráveis pecadores, indignos e miseráveis pecadores. Né? Não um sistema religioso, né? Onde há homens homossexuais envolvidos lá com aquela turminha ali, né? Que tem um Deus estranho, como Deus, um Deus estranho, um bodezinho sem vergonha, né? Homossexuais, ladrões, hipócritas, mentirosos, né? Não, isso não é a graça de Deus. Dizer que esse sistema religioso que a congregação que está no Brasil é a graça de Deus, isso é uma infâmia destes homens, né? Esse tipo de comparação ofende e insulta a Deus, né? Muito bem, mas veja, eu estou agora prestando atenção nesses vídeos onde tem pregação dos anciãos, né? A Irmandade gosta e publica, né? Então eu estou assistindo alguns. E o nosso querido irmão CCB Sem Reforma, ele publicou um vídeo, né? O título é Linda Pregação sobre os Dons de Deus. Aí ele colocou entre parênteses, né? 5 parênteses. 1, 2, 3, 4, 5. A frase, tire sua dúvida. E eu vi esse vídeo, né? Até estava bonitinho, mas lá pelas tantas, o ancião fala um negócio ali que mostra bem quem ele é. Mostra bem quem ele é. Presta atenção. Veja o vídeo. O Senhor manifesta os dons na hora que for necessário, e tem dons que a terra ainda não provou. Dons que a terra ainda não provou. Irmão, não podemos nos firmar na nossa força. Toda vez que Deus vai aprender uma busca de dons, eu conto essa obra. Uma ocasião, há 20 anos atrás, no culto lá na minha cidade, acabou o culto, uma mulher ficou possuída por uma legião má de espíritos, e a Irmandade foi embora, porque ela fez muito barulho. E a Irmandade saiu, ficou só a mulher, a irmã que a trouxe, o cooperador, eu como ancião, ficamos 4 ali. Eu em volta dela e comecei a clamar ao Senhor. O que eu vou fazer agora? E clamando, e a mulher fazendo coisas horríveis. De repente, da Irmandade que foi embora, por lado esquerdo das irmãs, entrou uma irmã sem estudo, sem falar direito, humilde demais. Ela veio, parou na porta do meio, abriu a bolsa, pegou o véuzinho dela, pôs na cabeça, em silêncio, ela veio pertinho de nós, chegou diante da mulher que estava endemoniada em linguagens. Ela olhou, repreendeu a mulher, parou, se viu aonde estava, os demônios foram embora, a irmã guardou o véu, foi embora, e eu, ancião, fiquei só olhando. Eu poderia dizer, mas eu sou ancião.
mas o dom está nela. Aleluia! Glória a Jesus! É aquilo que produz. Então, meus queridos irmãos, vamos examinar com cuidado isso que nosso querido irmão ancião, que eu não sei quem é, está dizendo. Veja. O Senhor manifesta os dons na hora que for necessário e tem dons que a terra ainda não provou. Dons que a terra ainda não provou. O Senhor manifesta os dons na hora que for necessário e tem dons que a terra ainda não provou. Dons que a terra ainda não provou. Bem, ele fala em muitos dons que a terra ainda não viu. Bem, a riqueza de Deus é imensa, imensurável mesmo. Há muita coisa que nós não sabemos, tá? Mas a palavra de Deus recomenda a nós não irmos além do que está escrito. Tá? Paulo recomenda a você não ir além do que está escrito, porque nós não podemos ficar inventando coisas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Porque se nós formos além do que está escrito, né, nós vamos ficar inventando coisas. É o caso, o ministério da congregação acredita que há muitos dons ainda que não foram revelados, mas não vamos inventar coisas. Veja, no capítulo 12 de 1 Coríntios, nós encontramos o ensino de Paulo a respeito dos dons. Você vê lá em 1 Coríntios 12, versículo de 8 a 11, está escrito: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito o dom da fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Entendeu? Então nós temos aqui a relação dos dons que o Senhor, né, pela inspiração, né, do Espírito Santo, mandou que Paulo, né, registrasse nas Escrituras para nosso conhecimento e informação. Agora nós não podemos ficar inventando coisas, né? Dizer, por exemplo, que expulsar espírito é um dom. Como vamos analisar isso mais adiante desse vídeo, né? Então veja, nós não podemos ficar fazendo conjecturas e pregando imaginações da nossa cabeça. Deus, veja bem, lá, isso é coisa antiga. O Senhor requer que a gente permaneça rigorosamente dentro do ensino da palavra. Lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e os nossos filhos para sempre. Então veja, o que está revelado? O que é essa revelação? Aqui, nas Escrituras Sagradas. Tá? O que está revelado aqui é para nós e os nossos filhos, e nós devemos permanecer dentro do ensino das Escrituras Sagradas, conforme ensina o nosso primeiro ponto de doutrina. Não sairmos inventando coisas, porque quem inventa coisas vai sofrer condenação. Há condenação para quem fica inventando coisas da palavra de Deus. Está lá em Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa,
Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então é muita leviandade desse ministério ficar inventando coisas fruto da sua imaginação. Entendeu? Mas vamos avançar mais um pouquinho no que esse irmão está contando, no que esse irmão está pregando. Irmão, não podemos nos firmar na nossa força. Toda vez que Deus vai atender uma busca de dons, eu conto essa obra. Uma ocasião, há 20 anos atrás, um culto lá na minha cidade, acabou o culto, uma mulher ficou possuída por uma legião má de espíritos, e a Irmandade foi embora, porque ela fez muito barulho. E a Irmandade saiu, ficou só a mulher, a irmã que a trouxe, o cooperador, eu como ancião, ficamos 4 ali. E eu em volta dela e comecei a clamar ao Senhor. O que eu vou fazer agora? E clamando, e a mulher fazendo coisas horríveis. De repente, da Irmandade que foi embora, por lado esquerdo das irmãs, entrou uma irmã sem estudo, sem falar direito, humilde demais. Ela veio, parou na porta do meio, abriu a bolsa, pegou o véuzinho dela, pôs na cabeça, em silêncio, ela veio pertinho de nós, chegou diante da mulher que estava endemoniada, em linguagens. Ela olhou, repreendeu a mulher, parou, se viu aonde estava, os demônios foram embora, a irmã guardou o véu, foi embora, e eu, ancião, fiquei só olhando. Eu poderia dizer, mas eu sou ancião, mas o dom está nela. Você ouviu direito? Você ouviu? Presta atenção, presta atenção. Porém, eu, ancião, fiquei só olhando. Eu poderia dizer, mas eu sou ancião, mas o dom está nela. Então, meus queridos irmãos, veja só, né? Ficou ali os 4, né? A mulher endemoniada, a irmã que trouxe a endemoniada, o irmão cooperador e ele, o ancião, né? E ficaram orando, clamando o Senhor Jesus. Certamente se ajoelharam, né, na presença do diabo. Quer dizer, o demônio ficou sassaricando no meio do salão, né? Na frente deles, e eles todos de joelho no chão, clamando o Senhor Jesus. Ah, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E ele diz que expulsar demônios é um dom, né? E que nem todos têm. E aí ele relata, né, que entrou uma irmãzinha muito simples, né? E foi lá e expulsou o demônio. Entendeu? E ele disse que ela tinha o dom de expulsar demônio e ele, ancião, não tinha. Mas será verdade isso? Será que isso é dom? É um dom de Deus? Ora, o Senhor Jesus disse, apresentou-nos expulsar demônios não como um dom. O Senhor diz que é um sinal. E estes, ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Creem no quê? Na pessoa dele, no Senhor Jesus. Não é? Estes sinais seguem o que creem. Expulsarão demônio, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. São sinais que devem existir na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Quando a pessoa não apresenta estes sinais, na realidade, ele não crê no Senhor Jesus. E é o que eu vinha dizendo para vocês, estes homens julgaram, são idólatras. Eles não creem na divindade do Senhor Jesus. Na cabeça deles, o máximo que o Senhor Jesus é Filho de Deus. Que eu também sou, você também é. Entendeu? Quer dizer, fizeram do Senhor Jesus um João ninguém. E são idólatras, porque eles acreditam, usam 2 versinhos de Tiago, para derrubar toda a doutrina de Jesus Cristo para a salvação das nossas almas. Olha aí, ó, tá vendo na tela aí os versos? 20 versos sobre a doutrina da salvação do Senhor Jesus, onde ele diz simplesmente, quem crê tem a vida eterna. Pronto, acabou, não tem conversa, não tem que discutir. Se Jesus é Deus para você, você está salvo por toda a eternidade. E não somente ele deixou isso registrado,
como também ele deixou 8 exemplos. Está aí na tela também para você conferir. Entendeu? Não, mas eles pegam um versinho de homens para derrubar a doutrina do próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, que é o Salvador das nossas almas. Eles não creem na divindade do Senhor Jesus. E veja, você que tem dúvida, né? O que é um sinal? O sinal não é um dom, o sinal é um sinal para você identificar alguma coisa. Por exemplo, o anjo falou para os pastores lá no campo, quando anunciou o nascimento de Jesus. E os anjos disseram: e isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então são estas características que deveriam estar presentes quando eles chegassem a algum lugar onde houvesse um recém-nascido. Deveria haver se estava envolto em panos e deitado numa manjedoura. Este era o sinal. Mais ainda, em Gênesis capítulo 9, verso 12, outro sinal, o arco-íris. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. Né? Então, outro sinal, em Isaías capítulo 7, versículo 14, o profeta fala: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Você vai verificando na Bíblia os sinais. Os sinais de Deus é para você identificar uma pessoa, uma situação, entende? Então, não é um dom, não é um dom. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo: e estes sinais seguirão os que creem no meu nome, então não é um dom, é um sinal para você identificar quem é o homem de Deus e quem é o falso profeta, quem é o falso profeta mentiroso, para você não ser enganado por falsos profetas, homens que nada tem a ver com o Senhor. E lá, Paulo, quando fala sobre os sinais, os dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, pode ler lá, não fala que que expulsar demônios é um dom espiritual. Vai lá, diz assim, lá fala: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e outro pelo Espírito a fé, e outro os dons de curar, e outro operação de maravilhas, e outro profecia. O dom de discernir espíritos não é expulsar, é discernir. A outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Quer dizer, você não vê relacionado o dom de expulsar demônio, que esse pessoal está dizendo, que expulsar demônios é um dom. Não é um dom, não tem nada disso. Isso aí é desculpa porque eles correm de medo de demônios. Esse ancião até que foi melhorzinho, porque aqui em Guarulhos, o ancião de lá, para tirar sobre os ombros dele a responsabilidade, expulsou a família de dentro do templo e transferiu a culpa para os irmãos, para o pai e a mãe da menina. Era uma menina endemoniada, e ele disse: certamente o pai e a mãe pecaram diante de Deus e entraram nessa prova. E aconselhou a irmandade nem passar na calçada, né, porque essa coisa pega. Quer dizer, o sem vergonha, em vez de humildemente dizer: irmandade, eu não tenho o dom, eu não tenho capacidade, não é o dom, eu não tenho a capacidade de expulsar demônio porque eu não creio no Senhor Jesus. E por isso o irmão e a irmã que está nessa situação, procura aí o pastor de uma igreja aí, vai lá na Mundial, né? Que lá eles expulsam isso aí, nem precisa pôr a mão, né? Só o irmão lá na frente já fala e o bicho vai embora. Não é só lá não é Real Soares, na Deus é Amor, e toda igreja aí tem irmãos aí com expulsos demônios. Não, cara, que vai dizer isso? Transfere a responsabilidade. Conclusão, botou toda a irmandade, toda a congregação contra aquela família, não colocou a família inteirinha no desprezo. Esses homens são assim, eles são falsos profetas. Veja, é o seguinte, tá? Eu não sou ninguém, tá? Não sou ninguém. Eu não ando por aí dizendo que a palavra de Deus, né, não está na Bíblia, né?
Não está aqui nesse livro aqui. Eu não ando dizendo por aí que não está aqui, que está na minha boca, que a palavra de Deus está na minha boca, tal. Não, eu prego na força da carne mesmo. Tá bom? Eu não ando dizendo que tudo que eu falo é inspirado por Deus. E se você no final do culto vai questionar esses homens, eles ainda vão dar uma dura em você, dizer que você está blasfemando de Deus porque está duvidando da palavra que Deus deu na boca dele. Eu não tenho esse tipo de pregação, não, né? Mas na minha presença, pessoas endemoniadas já saíram correndo, gritando. Já expulsei demônios, tá? É só chegar. Quem crê faz. É um sinal que o Senhor prometeu de que aconteceria na vida de todo aquele que crê. Não, mas esses homens aí, eles não creem no Senhor Jesus. Por isso fica com essa conversa mole aí, tá? Ele disse que a irmãzinha tinha o dom e ele não tinha o dom. Ele, ancião, não tinha o dom. Nada disso, nada disso. É que a irmãzinha crê no Senhor Jesus, crê no seu poder. O demônio não tem conversa, tem que pegar a malinha dele e puxar o carro. Por quê? Porque falou na frente de um crente que crê em Jesus Cristo, e o crente diz, em nome do Senhor Jesus, sai. Ele tem que pegar a malinha dele, ó, ir embora, entende? Não tem essa conversa. Esses caras aí são, ó, tudo cascateiro, tá? Então você, crente da Congregação Cristã no Brasil, que está indo atrás da boca destes homens, no desprezo do ensino das Escrituras Sagradas, no desprezo do primeiro ponto de doutrina que diz que a Bíblia é, não a boca desses homens, a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. E se você não sabe, guia de fé, quer dizer que o que a Bíblia ensina é aquilo que você deve acreditar, não é a boca do homem. E guia de conduta quer dizer que aquilo que a Bíblia ensina é aquilo que você deve fazer, tá? E outra coisa também, despreza o segundo ponto de doutrina que fala que o Senhor Deus, o Eterno, a personalidade dele é constituída de 3 pessoas distintas. Uma é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus é parte inerente da personalidade de Deus, porque na eternidade ele era o Verbo divino, que realizou todas as coisas. E também despreza o terceiro ponto de doutrina que diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nele há 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Não, mas você joga tudo isso no lixo e vai atrás da boca destes homens que são idólatras, porque eles dão mais autoridade ao ensino de homens, né? Tiago foi um homem, né? Paulo foi um homem, Pedro foi um homem, Lucas foi um homem, todos esses aí foram homens, né? Dão autoridade a versos manifestando ao que estes homens disseram, para derrubar toda a doutrina da salvação que há em Jesus Cristo, que ele ensinou e deixou claro e mostrou exemplos ainda, né? No fim disso, meu filho, meu querido irmão, minha querida irmã, é um inferno, vai parar no inferno mesmo, não tem conversa, não há o que fazer com você nessa incredulidade diabólica, na apostasia das próprias doutrinas da igreja. Ué, você quer o quê? Depois não vai reclamar que o Satanás está furando você com o garfão dele. Ah, está me machucando muito com esse garfo aí. Não vai reclamar que a chapa está quente não, tá? Tá bom? Presta atenção, tá? Presta atenção. O caminho que você está trilhando, tá? Indo atrás de falsos profetas. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Quais são as nossas verdadeiras doutrinas? Olha, você conhece isso aqui, ó. Tá lá no final do seminário, tá vendo? Os 12 pontos de doutrina. E mostrando, né, o que a Bíblia, né? A Bíblia diz a respeito delas, destas doutrinas, né? Me ajuda aí. No meio da Irmandade tem gente maravilhosa, irmãos e irmãs especiais, tá? E que estão no engano religioso, indo atrás de homens, entende? E no desprezo da palavra de Deus, tá? Então,
divulgue os meus vídeos aí na internet, tá? Se inscreva no meu canal, tá? Pra quê? Porque eu estou mandando vídeo, você vai tomando conhecimento dessas informações. E divulgue no Facebook, no Twitter, no Instagram, tá? Aí nas redes sociais, né? Lá no Google, no Google+. Tem muita comunidade da congregação. Divulga, compartilhe meus vídeos, a fim de que pelo menos algumas almas se salvem desse engano religioso, porque estão na apostasia das nossas próprias doutrinas originais, entende? Fique sabendo, a apostasia não faz bem para ninguém, nem para quem prega que esses homens são homens amaldiçoados por Deus, porque eles não são pregadores do evangelho verdadeiro, eles são pregadores do evangelho maldito. E Paulo fala, se um de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega um evangelho diferente, seja anátema. Anátema é uma palavra grega que significa maldito. Então esses homens estão aí na perdição, assumindo uma tribulha. Nem no Senhor Jesus e nem na palavra de Deus os homens acreditam. Estão indo atrás da tradição da igreja, dos usos e costumes. Tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja, estão pregando loucuras por aí, entendeu? Então, se com esse trabalho, com esses vídeos, a gente conquistar uma alma alcançar a salvação eterna, os anjos vão cantar louvores nos céus e nós seremos ricamente abençoados. Divulgue meus vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem na santa paz de Deus, sempre no glorioso nome do Senhor Jesus.